aprovação ou desaprovação. Eu estou pegando aqui uma pesquisa que foi divulgada agora pela manhã. Uma pesquisa Quest, foi divulgada agora pela manhã. Margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre dia 27 e 31 de março. A desaprovação do Lula cresceu, chegou aos 56% dos eleitores brasileiros. É o que aponta a pesquisa Quest, como eu falei, divulgada ainda agora cedinho. É o pior índice desde o início do mandato e é a primeira vez que passa de 50%. A aprovação do presidente caiu para 41%, que é o menor patamar desde o início do mandato. Aprovam o presidente, 41%, desaprova 56%, não sabe ou não respondeu, 3%. Como eu falei, margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 27 e 31, e aí você já sabe, o levantamento aponta que o presidente Lula passou a ser mais reprovado que aprovado entre as mulheres e pardos, passou a ter um empate técnico entre os mais pobres e os católicos e também os eleitores do Nordeste, que é um grupo bastante significativo aí dentro do eleitorado do presidente Lula. E também viu a aprovação cair e a aprovação cair e a reprovação caiu bastante nessa última pesquisa com relação a tudo que vinha sendo apresentado. Eu já começo com você, o Ângelo Rigon. O que tem a dizer uma pesquisa dessa se a gente ainda está muito longe, por exemplo, da próxima eleição? Só quer dizer a respeito do governo, do que se trata, das medidas que ele implantou, troca de secretário de comunicação, de ministro de comunicação, e aí uma série de medidas implantou, aparentemente não resolveu, porque ainda continua em queda a popularidade do presidente. A gente tem que considerar uma série de coisas. Essa pesquisa não difere muito das mais recentes que vieram a partir dessa guerra, né? O Lula virou um alvo predileto, aí juntamente com esse negócio de anistia, que não tem nada a ver, com segurança, que não tem nada a ver com o governo. Então ele virou um alvo predileto da oposição, que hoje está bem organizado e pode se tornar se juntar, né, o maior partido do Brasil. Isso decorre do aumento dos alimentos e é compreensível, mas como toda pesquisa, ela é um retrato do momento. Não levem isso como definitivo, mesmo porque a eleição não é amanhã, ao que saiba. Nada anormal, e isso vai sempre se refletir. E o governo muitas vezes vai pagar por coisa que não faça. Um dos pontos um dos pontos citados na pesquisa como decepcionante é a segurança, e ela não é feita pelo governo federal, ela é feita pelos estados. Então tem certas coisinhas que a mídia, os oposicionistas conseguem manipular. Mas Paulo, só para você encerrar minha participação, só lembrar esse negócio da Receita. Há um tempo atrás, você me fez eu lembrar que eu mandei um e-mail para a Receita Federal pedindo informações sobre o carreamento de doações de material de primeira qualidade para a Universidade Estadual de Maringá. Inclusive houve uma conversa de que alguém muito importante lá teria levado para casa uma máquina fotográfica. A Receita Federal ficou de me repassar a notícia, a informação, e até agora não respondeu, vai para 2 meses. Regiane, quero te ouvir sobre a pesquisa que aponta aí como que eu posso dizer? A desaprovação bate 56%. É simples, do presidente Lula. Toda ação tem uma reação, mas vamos falar que o governo, agora já 10 de março desse mês, gastou, ou irá gastar, ainda completar, a nota não se referia se completa ou não, 3,5 bilhões em publicidades para melhorar a imagem. Sinceramente, eu acho que se andasse tão bem assim, a gente não precisaria investir tanto assim para melhorar a imagem. Mas nós, como bons pagadores de impostos, inclusive agora é a hora, se você já fez tua declaração de imposto de renda, vá fazer, porque até esse ano ainda segue normal, o ano que vem teremos possivelmente alguma alteração em relação aos valores. Mas, Paulo, para você que paga imposto é fácil, para você que vai ao mercado é fácil, para você que põe teu combustível no carro é fácil, notar que as coisas não andam bem, né? Daí, assim, a gente segue com essas falas que ele, infelizmente, o presidente Lula, ele questionou muito, ou a sua equipe questionou muito o que era dito por Bolsonaro, que também não teve boas falas. Ele anda na mesma linha, e é triste isso, quando você acaba traçando um comparativo entre um e outro, na expectativa de que um novo governo agiria de forma diferente, vem com falas algumas vezes muito questionáveis.
né? Isso cai também em descrédito em relação ao que as pessoas tinham na imagem presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E acredito que os meus colegas aqui, que não são do mesmo segmento que o meu, também concordem com isso, porque desagrada a todo mundo quando a gente vê um líder que que a gente tem como representante nacional tendo conduções de falas tão ruins. Enfim, toda ação tem uma reação. Edivaldo Magro. O Egon tem razão, né? As pesquisas, eu sou um defensor de pesquisa porque ela é um elemento que traduz uma informação instantânea, né? O período pesquisado é o que mostra a realidade dos fatos. Obviamente nós iniciamos já o período eleitoral, já existe, né, diversos movimentos no sentido de desconstruir determinada candidatura, fortalecer outra. Naturalmente, há de se reconhecer que o momento do governo é ruim, tem vivido sequência de momentos ruins, especialmente na economia, construindo-se narrativa em cima de elementos que não necessariamente é responsabilidade do governo, especialmente a questão dos ovos, a questão do café, mas quando você refina as informações econômicas acerca desse problema, por que está caro, você chega à conclusão que é tão somente uma dinâmica de mercado. Obviamente, a questão dos números são preocupantes quando você olha na perspectiva do governo. A mudança na comunicação não tem alcançado, né, o eleitor, as pessoas, o cidadão. E é grave também quando o governo vê aumentar a desaprovação dele exatamente em regiões em que ele tinha uma supremacia. Era preponderante o governo, que são estados do Nordeste. Em 2 estados, especialmente Bahia e Maranhão, houve uma redução da desaprovação e isso está acontecendo em outros estados. Então, é preocupante quando você olha na perspectiva do governo, mas você tem um espaço ainda para resolver o problema, independente da aprovação ou não. Acho que cada cidadão quer um governo eficiente, competente e que as coisas andem, né? Sem entrar nas matrizes ideológicas, nas cores. A expectativa da gente sempre é que você tenha um Estado, né? Um Estado brasileiro andando com qualidade e que as coisas se acertem, né? Vamos lá. Ô, Kim Rafael, volto com você aqui. Pesquisa mostra a desaprovação de Lula na casa dos 56%, algo inédito desde que ele assumiu o governo. É dó, né, cara? Dá dó. Isso aí é realmente dá dó. Porque ele tentou de vários jeitos aí tentar instigar, né, a população com algumas medidas populistas, enfim. O ano que vem talvez teremos a isenção do imposto de renda de até R$5.000. Então, assim, são coisas que foi tentado e não conseguiu até agora demonstrar um efetivo resultado em relação à sua aprovação ou a desaprovação. Com certeza está em queda. Mas, infelizmente, aliás, a desaprovação está, né, em ascensão. Mas é isso. O que me chama a atenção é que em dezembro do ano passado, os católicos estavam em 42%, assim como os evangélicos. Até agora, só os católicos subiu com a aprovação de Lula e os evangélicos desceram. Enfim, só estou destacando isso, não sei também, tem que perguntar para os católicos e os evangélicos. Como diz o... É um recorte para a rede social, igual os vereadores estão fazendo aí, só não estão com aquele negocinho lá que é bonitinho. Vai, Fernando Tupan. Mas enfim. Tupan? Paulo Caetano vem alertando que a população está muito insatisfeita com o que vem acontecendo na economia e o pessoal que vinha na bancada desacreditando que o preço do ovo estava a R$30, está vendo que realmente isso está levando ao derretimento da candidatura de reeleição do atual presidente. Mas não é apenas isso que vem causando problemas para o atual governo. O atual governo errou na estratégia de querer inventar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023 e agora está pagando as contas, porque conseguiu que a sociedade se mobilizasse contra uma coisa que muita gente aqui em Curitiba, em algumas cidades do Brasil, vem chamando de uma ditadura de esquerda, querendo impor coisas que não existem. Por exemplo, prenderam 2 pessoas com arma que poderiam ser bandidos e inventaram que tinha arma na manifestação. Você pega um número de pessoas muito grande, sempre tem alguma coisa, que sempre tem bandido
correndo atrás de pessoas desatentas que estão ou em manifestações ou em shows, e isso vem uma coisa mostrando que a pobreza no Brasil está muito grande. Então o governo precisa acordar, rever a política atual e começar realmente a tomar decisão. E uma das primeiras seria afastar o Fernando Haddad da economia, que ele virou, ganhou um apelido muito bacana, que é taxado, e isso acabou com a gordura que ele tinha, que pudesse até mesmo concorrer à presidência da República em 2026, caso Lula não consiga se viabilizar ou se afaste por problemas de doença. Paulo Caetano, o Brasil está mudando e 56% cada dia está mais claro que está se tornando irreversível esse governo. Paulo Caetano. Ô Daniel Matos, é com você agora. Desaprovação do Lula em alta, hein? Em alta. Paulo, aqui os colegas já falaram, a pesquisa é o retrato, né? Acredito que o Lula fez algumas mudanças ali pontuais. Acho que a grande expectativa dele é no Padilha ali na saúde, principalmente com esse programa que foi lançado aqui em Maringá, o piloto, né? Que aí pode ser que dê um fôlego para ele, porque assim, de tudo, uma pesquisa muito bem detalhada, né? Mas o que chama atenção é que até entre os eleitores dele no segundo turno a aprovação caiu. Sinal de que algo está errado no governo. O governo ele tem uma equipe totalmente focada, totalmente antenada para reverter esses números, porque quando as pessoas que votam e você começam a desacreditar, aí tem que ser feito algo muito urgente, visto que tem eleições aí para o ano que vem, mas a pesquisa sempre serve para esse tipo de situação. Você analisar, independente se está bom ou se está ruim, e quem fez a pesquisa, porque pesquisa boa não é só que você está na frente. Pesquisa é aquela que é séria, aquela pesquisa que você realmente tem os dados corretos e concretos. Então, acredito que o que mais chamou a atenção são os eleitores dele no segundo turno, que caiu também a aprovação entre os próprios eleitores dele. Isso sim é um sinal de alerta gravíssimo, mas que acho que a grande expectativa, visto a vinda do ministro aqui em Maringá pelas declarações, acho que o Padilha é o grande trunfo ali do Lula para tentar voltar a ser uma aprovação maior do que a reprovação. O Lula não é do tempo de rede social na presidência, então ele está aprendendo muito ainda, Daniel. Está aprendendo. A rede social não nasceu antes da televisão, né? Não nasceu antes da gente, não foi criada por Deus. Então você não pode jogar tudo ali. Isso que o Daniel falou é muito sério. O Bolsonaro, se eu não me engano, em Maringá fez 65%, fez menos que Londrina. Mas o que ele fez a Maringá? Nada. Veja o que o ministro da Saúde fez essa semana. Ele lançou o projeto. Sala de vacina. Isso que o Daniel falou. Parabéns! Vocês estão por fora. Todo mundo vai se vacinar. Vocês estão por fora. Vocês estão por Que fora. Então bom. vocês têm que reconhecer quando se faz alguma coisa em favor da comunidade. Vai agilizar o atendimento especializado. Foi lançado o programa aqui em Maringá. Maravilha. Exatamente. O que o isso Bolsonaro aí. fez para ter 65%? Mas ninguém falou de isso aí, Bolsonaro. Mas é isso que eu digo. A população é o retrato. Não, Às eu não vezes sou retrato por- do Lula, não. Às vezes é porque o Lula fala Seu muita... retrato do Lula, eu sou da gente. Concordo. O Lula tinha que fechar a boca, só isso.